Bem-vindo ao canal do YouTube do Militar Estratégico. Os recentes ataques de Israel contra o Irã abalaram profundamente o equilíbrio regional e aumentaram ainda mais as tensões no Oriente Médio. O Irã está tentando minimizar o impacto desses ataques para reduzir as reações negativas, tanto internas quanto externas. No entanto, segundo especialistas e imagens de satélite, o Irã sofreu graves perdas militares como consequência desses ataques. Dezenas de F-35 participaram dessas missões, visando importantes instalações militares iranianas. Esses alvos incluíam instalações e ativos que poderiam aumentar a capacidade futura do Irã para atacar Israel e outros países da região. As instalações clandestinas de combustível sólido, um componente-chave da capacidade de mísseis balísticos do Irã, foram um dos principais objetivos de Israel. A Força Aérea Israelense destruiu mais de 12 misturadores de combustível pesado, cada um avaliado em aproximadamente $1 milhão, resultando na desativação completa da planta. Antes de passar para outros tópicos importantes, pedimos que compartilhe o vídeo para apoiar nossa equipe, que trabalha muito em nossos vídeos. O aumento no número de curtidas será muito útil para prevenir ataques ao nosso canal. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo para acompanhar as últimas notícias e o conteúdo meticulosamente criado pela nossa equipe. Não esqueça de ativar as notificações. Vamos examinar juntos as últimas notícias sobre o equipamento danificado. Inclui dispositivos tecnológicos avançados que são essenciais para a produção de mísseis do Irã, aumentando a eficácia dos mísseis. Segundo pessoas próximas à indústria iraniana de mísseis, haverá um atraso de pelo menos 2 anos na retomada das instalações, o que afetará significativamente o desenvolvimento de mísseis no país. Funcionários israelenses destacaram que essa ação reduz de maneira significativa a capacidade do Irã para produzir mísseis terra-a-terra. Os ataques são considerados uma manobra calculada para causar um dano duradouro ao poder militar iraniano. Funcionários israelenses afirmam que novos ataques contra os sistemas de defesa antiaérea do Irã reforçam a mensagem clara enviada a Teherã. A paralisação dos sistemas militares nas zonas atacadas por Israel fez com que o Irã ficasse vulnerável a operações semelhantes. Segundo um funcionário israelense com conhecimento do ataque, essa vulnerabilidade é devida à debilitação de suas defesas e qualquer represália iraniana poderia provocar uma resposta ainda mais contundente de Israel. Além disso, está claro que Israel não lançou essas operações por conta de uma explosão militar isolada. A longa disputa estratégica entre Israel e o Irã deu um passo para um conflito regional mais amplo. As semanas de preparação israelense para uma resposta puseram à prova as defesas do regime de Teherã, alterando até agora o equilíbrio de poder na região. Caracterizada por ser uma operação de grande capacidade, a ação foi dirigida contra a infraestrutura militar do Irã, bem como sua capacidade de dissuasão estratégica. Segundo novas informações e fotos de satélite, Israel realizou um ataque planejado de antemão e de múltiplas frentes contra as defesas das capacidades de mísseis e instalações nucleares do Irã. Embora o governo iraniano tenha inicialmente subestimado a importância dos ataques, durante esta operação, Israel lançou vários ataques ao redor de Teherã, a capital do Irã, e também contra instalações militares iranianas, sistemas de defesa, instalações antiaéreas, produção de mísseis e lançadores de mísseis terra-a-terra nas províncias ocidentais iranianas de Juzestan e Ilan. Cabe destacar a bateria de defesa antiaérea 300 do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, principal centro de operações da aviação militar e comercial iraniana. O ataque israelense é considerado uma tática que poderia dificultar a defesa de Teherã em seus pontos críticos, incluindo o aeroporto. Acredita-se que as defesas aéreas do Irã foram significativamente enfraquecidas após os ataques, o que poderia tornar Teherã mais vulnerável a esse tipo de ataque no futuro.
Israel também atacou 3 importantes estações de mísseis e instalações militares da Guarda Revolucionária em Teherã e seus arredores. Segundo os relatos, esses locais, incluindo lançadores e depósitos de mísseis, bem como a infraestrutura de apoio ao arsenal militar iraniano, sofreram danos consideráveis, conforme mostram as fotografias tiradas por satélite. Caracterizada por ser uma operação de grande capacidade, a ação foi dirigida contra a infraestrutura militar do Irã, bem como sua capacidade de dissuasão estratégica. Segundo novas informações e fotos de satélite, Israel realizou um ataque planejado de antemão e de múltiplas frentes contra as defesas das capacidades de mísseis e instalações nucleares do Irã. Embora o governo iraniano tenha inicialmente subestimado a importância dos ataques, durante esta operação, Israel lançou vários ataques ao redor de Teherã, a capital do Irã, e também contra instalações militares iranianas, sistemas de defesa, instalações antiaéreas, produção de mísseis e lançadores de mísseis terra-a-terra nas províncias ocidentais iranianas de Juzestan e Ilam. Cabe destacar a bateria de defesa antiaérea S-300 do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, principal centro de operações da aviação militar e comercial iraniana. O ataque israelense é considerado uma tática que poderia dificultar a defesa de Teherã em seus pontos críticos, incluindo o aeroporto. Acredita-se que as defesas aéreas do Irã foram significativamente enfraquecidas após os ataques, o que poderia tornar Teherã mais vulnerável a esse tipo de ataque no futuro. Israel também atacou 3 importantes estações de mísseis e instalações militares da Guarda Revolucionária em Teherã e seus arredores. Segundo os relatos, esses locais, incluindo lançadores e depósitos de mísseis, bem como a infraestrutura de apoio ao arsenal militar iraniano, sofreram danos consideráveis, conforme mostram as fotografias tiradas por satélite. O objetivo foi atingir instalações-chave relacionadas ao programa de armas nucleares do Irã. Especificamente, Israel atacou as instalações militares de Parim, conhecidas como o Complexo Hammamat, onde o Irã realizou anteriormente testes de desenvolvimento de armas nucleares. Israel bombardeou o Complexo de Parim, um local conhecido pelo desenvolvimento de tecnologia militar iraniana, testes de mísseis balísticos e outros experimentos. O edifício Talan II, um componente-chave do Plano Ahmad, foi um ponto estratégico deste complexo. 3 estruturas situadas a cerca de 350 metros de Tegan foram o foco do ataque, sendo utilizadas aparentemente para produzir combustível sólido para mísseis balísticos. Israel parece seguir um plano complexo para destruir a infraestrutura de mísseis balísticos do Irã. Esses ataques israelenses danificaram gravemente a pretensão do Irã de dominar a região. As instalações afetadas impactaram diretamente a capacidade do Irã em matéria de mísseis de longo alcance. Israel também atacou outro centro-chave, o Complexo de Desenvolvimento de Mísseis de Qusr, conhecido como um dos centros da infraestrutura de produção de mísseis balísticos do Irã. Este complexo alimenta a capacidade de mísseis de longo alcance do Irã e representa uma ameaça para Israel e seus aliados. Os danos nas instalações de Qusr podem inclinar a balança regional a favor de Israel e ter um impacto negativo a curto prazo na capacidade do Irã para desenvolver novos mísseis balísticos. Esses ataques também são considerados uma tática para limitar a capacidade de produção de mísseis do Irã no futuro. Os misturadores planetários, uma parte importante da capacidade de produção de mísseis balísticos do Irã, também foram alvo dos ataques israelenses. Esses 12 misturadores planetários são cruciais para a produção de mísseis de longo alcance do Irã, pois misturam combustível sólido. Graças a esse combustível, o Irã pode armazenar e disparar seus mísseis com rapidez, uma vantagem importante. Ao atacar essa infraestrutura tecnológica, Israel atingiu diretamente a capacidade do Irã de renovar seu arsenal de mísseis.
Espera-se que esses ataques reduzam significativamente a capacidade futura do Irã de produzir mísseis balísticos e limitem sua habilidade de atacar Israel e outros adversários regionais. Segundo especialistas americanos em defesa, o Irã possui o maior arsenal de mísseis do Oriente Médio, que fornece à Rússia mísseis que podem ser usados contra o Hezbollah no Líbano, os rebeldes Houthi no Iêmen e até mesmo na Ucrânia. Um ataque israelense às instalações de produção de mísseis do Irã provavelmente enfraquecerá a capacidade desse país de enviar mísseis às milícias iranianas e seus aliados na região. Isso também contribuirá para os esforços de Israel em reduzir a ameaça na região, enfraquecendo as capacidades ofensivas e defensivas das milícias apoiadas pelo Irã. As operações de Israel causaram danos ao regime de Teherã e enviaram uma mensagem política e estratégica importante. Essas ações podem intensificar as tensões entre Israel e Irã, alterando o equilíbrio de segurança no Oriente Médio. A comunidade internacional espera a resposta do Irã aos ataques, que desafiam sua política de forte presença militar na região. Além disso, a ofensiva israelense pode levar os Estados Unidos a adotar uma postura mais assertiva em relação ao Irã. A presença militar na região resultou em um avanço significativo na guerra contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã. Israel conduziu uma operação de demolição subterrânea contra um complexo vital do Hezbollah na fronteira libanesa, usando cerca de 400 toneladas de explosivos. Essa instalação, com 1,5 km de extensão, abrigava vários milhares de homens e contava com armamentos sofisticados. Durante a explosão, as unidades do IDF foram evacuadas de uma área de 1,5 km. Essa ação não só danificou a instalação, mas também teve implicações estratégicas para a segurança israelense e a capacidade do Irã de produzir mísseis balísticos. A operação foi planejada em colaboração com autoridades americanas e tem repercussões globais, incluindo a limitação do apoio iraniano à Rússia na guerra na Ucrânia. Israel intensificou suas operações contra o Hezbollah, que agora está localizado a menos de 5 quilômetros da fronteira. A pressão militar sobre as áreas controladas pelo Hezbollah é crucial para garantir a segurança de Israel. A força Radwan do Hezbollah é considerada bem armada, exigindo que o IDF encontre e destrua seus arsenais. As operações do IDF visam não apenas combater o Hezbollah, mas também as redes de suporte logístico que se estendem ao Irã e à Rússia. Além disso, a Rússia está ampliando suas relações com grupos no Oriente Médio, como os Houthi, no Iêmen, o que pode aumentar as tensões regionais. A cooperação entre a Rússia, a Coreia do Norte e o Irã na crise da Ucrânia tem implicações diretas para a segurança global e regional. Espera-se que os Estados Unidos respondam a este incidente com operações e sanções adicionais. A tensão no Oriente Médio afeta enormemente a economia, mas os preços do petróleo começaram a cair com o início das operações na Ásia. Os operadores respiraram aliviados porque o ataque israelense de sábado contra alvos militares no Irã não danificou as instalações petrolíferas do país. O preço do petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 4,02%, ficando em $72,99. O petróleo West Texas Intermediate caiu 4,17%, alcançando $68,79. Os preços do petróleo subiram bruscamente após o ataque com mísseis balísticos do Irã contra Israel em 1º de outubro. No entanto, depois de atingir o máximo em 7 de outubro, os preços caíram quando ficou claro que Israel limitou suas represálias para evitar uma conflagração maior. Obrigado por sintonizar e até a próxima.